Salve, salve, terceiros anos, vamos para mais uma aula. Hoje, 20 de agosto de 2020, mais um segundo momento sobre a segunda geração do modernismo, geração de 30, tanto na prosa quanto na poesia. Por que é importante mesmo a gente saber o contexto histórico, social, político em que uma obra foi escrita ou que uma época da literatura é representada? Porque com isso nós passamos a entender melhor a obra e os autores, não é verdade? E a geração de 30 experimentou a Era Vargas, se desenvolveu nesse período, no período da Era Vargas. Nós vimos aí na aula passada todo um contexto, Segunda Guerra Mundial, expansão da indústria, e no Brasil a Era Vargas, que passou pela queda da produção cafeeira, tanto também os produtores de leite tiveram uma queda, e tudo isso refletiu economicamente no país e refletiu, obviamente, nas produções artísticas. A geração de 30 na área ou romance, aquilo que é chamado de romance de 30, foi conhecida como uma geração regionalista ou neorregionalista. Trouxe para a literatura um regionalismo bem reforçado, em especial do Nordeste. Escreveram muito sobre o Nordeste, né? Escritores maravilhosos retrataram o Nordeste nesse momento. Também foram chamados de neorrealistas. O que quer dizer esse neorrealista? É porque eles se preocupavam, tinham assim aquela sensação de responsabilidade com as questões políticas, sociais, econômicas do país. Então, acabaram trazendo isso para as suas obras e discutindo dentro das suas obras ou trazendo para dentro das suas obras questões como as diferenças econômicas que o país demonstrava dentro das classes sociais, né? O subdesenvolvimento, a seca do Nordeste, a fome, os retirantes, os resquícios da escravidão, que foi muito questionado também, porque houve a libertação dos escravos, mas não houve adaptação da sociedade para receber essas pessoas. Enfim, tudo isso foi questionado, foi falado, né? Também se discutiu muito a respeito dos engenhos, porque num primeiro momento no Brasil os engenhos foram aquilo que trouxe o desenvolvimento, que trouxe melhoria para dentro do país. E nessa época os engenhos declinaram, começaram a deixar de ser importantes, porque houve também um desenvolvimento das grandes cidades, né? Um movimento maior das pessoas saindo do campo e indo para a cidade em busca de novos trabalhos, de uma forma diferente de viver. Tudo isso foi retratado nessa geração de 30, nas obras de geração de 30. Então, realmente, eles tinham motivos para serem chamados de neorrealistas, né? Traziam à tona assuntos que a primeira geração não fez. Nós temos aqui, eu trouxe aqui para vocês algumas colocações a respeito da prosa de 30. Vocês vão poder registrar para mim no caderno o que vocês acharam de melhor, de mais diferente. E vocês vão ver também alguma coisa da geração de 30 a respeito do modernismo, tá? Da poesia, na verdade. Que aqui embaixo nós temos. Nós vimos aqui na prosa essa questão dele ser um pouco mais regionalista, trazer a linguagem da região para dentro do texto. Isso fez com que os textos fossem muito melhor absorvidos, muito melhor compreendidos por quem os liam, porque estavam retratando coisas da realidade, do cotidiano. Então, isso fazia com que o leitor também se sentisse presente naquela obra, né? E na poesia foi diferente? A poesia, ela também estava mais serena, mais tranquila, porque não precisava mais daquele rompimento total com o passado, né? Isso já havia se estabilizado, e eles então ficaram mais tranquilos para escrever da maneira como se sentiam confortáveis, versos livres, né?
ou se quisessem utilizar alguma coisa do passado também poderiam fazer. Então, puderam trazer também para dentro da poesia temas do cotidiano, né? Não precisavam mais ficar naquele momento romântico, idealizado. Eles já podiam trazer uma temática filosófica e religiosa para dentro da poesia tranquilamente. Fizeram isso com maestria, inclusive a poesia foi considerada maravilhosa, de uma produção maravilhosa, muito rica. Então, o que existiu de diferente da primeira geração do modernismo para a segunda geração do modernismo, tanto na prosa quanto na poesia? Eu quero que vocês falem para mim.